Hoje nós temos então a visita, né, da professora Daíra, do seu Ricardo, do ajudante, a gente diz, mas professor também, né? Não, assistente da Daíra. Eu vou deixar com eles tudo, vocês aproveitem o máximo, né? Como a gente combinou. Fiquem à vontade e sejam bem-vindos. Obrigado, professora Dalva. Professora Dalva já foi, né? Primeiro agradecer, né, Dalva, o teu convite, da diretoria, da diretora, do Colégio dos Professores. Fomos aí bem recebidos. Como vocês se alimentaram bem ali, nós também lá na professora Dalva, e os professores nos receberam muito bem, com café, com os docinhos aqui de Botuverá, que é uma delícia. E eu adoro vir para Botuverá, tá? E tenho grandes amigos aqui em Botuverá. Então, alegria estar aqui com vocês. E esperamos que daqui um ano, né, vocês estejam lá na Unifeb. Quem sabe, como eu e a professora Daíra somos do curso de Direito, e vocês vão para o curso de Direito. Mas claro que tem outro, o pessoal gosta da engenharia, tem da área da saúde, né? Todos, tem uma série de administração, então cada um vai buscar o que gosta de fazer, mas espero que alguns daqui vão para o Direito. O Direito é fantástico. Abre um leque de opções para vocês. Quem é bacharel em Direito depois, ou bacharel em Direito, pode advogar, ir para a advocacia, fazer concurso para delegado, delegada, promotor de justiça, juiz, ser assessor, enfim, abre um leque muito grande de concurso público. Tá? E o direito na sociedade hoje é muito importante a gente conhecer, né, que vocês conheçam. Independente de ser advogado ou de fazer o curso de direito ou não, nós precisamos conhecer os nossos direitos, saber e fazer valer o nosso direito. Então, fica o convite para que vocês, no próximo ano, estejam lá na Unifeb. Vocês já estiveram lá? Já conheceram? Então, tá muito legal. E o convívio, o dia a dia lá, vocês vão gostar muito. E se vocês, quem for para o curso de Direito, vai encontrar comigo ou com a professora Daíra, com certeza vamos ser professores de vocês. Nós temos aqui o Sérgio Dodge, que é também um voluntário lá. Nós temos o Laboratório de Cidadania e Educação em Direitos Humanos, que trabalha cidadania e trabalha direitos humanos. E o Sérgio é um dos voluntários lá do LACED. A professora Daíra também é voluntária e eu também. E isso é aberto para a comunidade. A professora Dalva, inclusive, já participou de eventos e contribuiu também com eventos lá do LACED, que foi daquela semana que teve a participação do professor Marcos? Isso. Semana de Consciência Negra, né? Isso, a Semana de Consciência Negra. E que ela foi uma que contribuiu para aquele evento, né? E aí isso é aberto também para a comunidade. Então espero encontrá-los lá e que no futuro vocês também venham participar do LACED, que é o Laboratório de Cidadania, Educação e Direitos Humanos, tá? Não sou eu que vou falar, quem vai falar é a professora Daíra, tá bom? Fiquem à vontade depois para perguntar, para participar, é isso que a gente quer, que vocês tenham uma participação aí ativa, porque vocês também já leram muita coisa, vocês conhecem muita coisa. A professora Daíra é uma das grandes professoras que nós temos lá. Mestrado em Direito, está fazendo agora o seu doutorado, né? Então, vocês estão aí, nós estamos aí com alguém de muito gabarito e de muito conhecimento. Então, aproveitem aí o conhecimento dela, tá bom? Um bom bate-papo, vamos assim dizer, né? Daí podemos dizer que é um bom bate-papo. Então, tá. Obrigada, Ricardo. Valeu. Pessoal, boa noite. Boa noite, professora. Eu quero primeiramente agradecer a generosidade do convite. Professora Dalva, extremamente alegre, extremamente sensível. Eu fiquei bastante animada em vir para cá.
vir para Botuverá. É uma terra que me emociona porque o meu sócio, o sócio fundador do escritório onde eu trabalho, ele é daqui de Botuverá. Né? Nasceu aqui, está há muito tempo em Brusque, mas ele é daqui e ele disse, Daíra, que orgulho que eu tenho, gostaria muito de estar aí com vocês, não vou conseguir. O meu nome é Daíra, eu sou professora do curso de Direito, sou advogada desde 2008 e professora do curso de Direito desde 2014. Né? Sou de Itajaí, vou e volto todos os dias, eu faço essa ponte aérea. Eu falava há pouco para a professora Dalva que estar no ambiente, embora o meu ambiente seja o acadêmico, quando eu estou na sala de aula eu fico emocionada porque minha mãe sempre foi diretora de escola. Então eu cresci desde pequena, ela não tinha com quem me deixar, eu ia para a escola com ela. É um ambiente que me emociona e foi um ambiente que mudou a minha vida. Né? A educação mudou completamente a minha vida. Né? Tudo que eu alcancei foi graças àquilo que eu estudei, aquilo que eu busquei. Então, é algo que... eu sou uma prova material do que a educação pode fazer, da potência que é a educação na nossa vida. Eu me emociono estar aqui com o professor Ricardo. Né? O professor Ricardo foi nosso presidente da UAB, subseção de Brusque, foi conselheiro estadual, presidente do nosso Laboratório de Direitos Humanos, tem incontáveis funções, mas a que mais me marcam é ele na UAB, porque quando eu cheguei em Brusque, quem me recebeu foi o professor Ricardo na presidência. Né? Ele nem vai lembrar disso, porque já faz um tempinho, mas foi ele que me recebeu. O Sérgio, eu detesto ver o Sérgio, porque quando eu vejo o Sérgio, ele vem com essas gravações e eu sou extremamente... Uma coisa é a gente estar em sala de aula, enfim, com os nossos, mas quando a gente vê uma câmera, é um negócio que é assustador. Mas vamos lá, né? Então ele sabe, eu fujo dele, né? Ele já sabe. Mas é sempre uma alegria te ter, quando a gente vê o Sérgio, é sinal de que alguma coisa bacana está acontecendo. Né? Sou mestre em Direito das Migrações, pela Univale e por Perugia, Itália. Agora faço doutorado na Univale. E, enfim, a vida sempre brincando com a advocacia. Eu advogo, tenho um escritório, advogo ativamente. E brincando ali na instituição. Duas atividades que me enchem de orgulho. Eu não saberia dizer a ordem. Né? Quando alguém me pergunta o que tu és, Daíra, eu não sei nem dizer qual é o que eu falo primeiro. Se professora, porque eu encho a boca para falar que sou professora universitária. E encho a boca para dizer que eu sou advogada, né? É o que me move. O Dr. Jonas Antônio Werner, meu Deus, ele me mata. O Dr. Jonas Antônio Werner era daqui do Ribeirão do Ouro. Ribeirão da Ilha é Floripa, né? Eu já estou lá em Floripa. O pai dele foi o Jaime Werner, que foi o primeiro vereador aqui da cidade. Acho que ele assumiu 3 mandatos, se eu não me engano. Tá? Então, né, ele começou aqui, a família toda aqui, né? Pronto, Ricardo, agora falei. Agora vai ficar tudo equilibrado lá em casa, né? Lá no escritório. Né? A pauta de hoje é uma pauta delicada, é uma pauta sensível, falar do mercado de trabalho e da questão da mulher negra. Digo que é uma pauta sensível, vou trazer algumas situações para vocês refletirem. Mas antes de iniciar a minha fala propriamente dita, eu queria que vocês me dessem licença para eu passar um vídeo curtinho, 2 minutinhos, prometo. Só para vocês analisarem e tirarem as suas impressões desse vídeo. Vamos ver se vai. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o meu pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão.
O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Que ideia que passou esse vídeo para vocês? O que vocês perceberam? Conseguiram capturar alguma impressão desse vídeo? Que perceberam alguma coisa de diferente? O que vocês... Vocês observaram que a gente trouxe, foi uma campanha do governo do Paraná, já é de 2016, os dados são de 2016. Vejam, profissionais de grandes empresas são aqueles profissionais que são responsáveis pela seleção de funcionários, enfim, né, de colaboradores, e eles enxergando o mesmo contexto, mas com pessoas que não eram negras e depois com pessoas negras, eles tiveram interpretações distintas. Uma pessoa que não é negra correndo, ela está atrasada, enfim. E uma pessoa negra correndo, a pessoa interpretou que ela era o quê? Um ladrão, né? Uma mulher, né, segurando uma roupa negra, ela deve então ser a faxineira, doméstica da casa, enfim, né? E se eu tenho um outro ângulo, daí é uma outra forma, né? Cuidando do meu lar e por aí vai. Vejam como a gente tem... São essas pessoas que estão selecionando. Essa é a impressão dessas pessoas. Eu trago isso para uma reflexão inicial, para que a gente possa começar a discutir um pouquinho sobre essas mulheres negras no mercado de trabalho. Aqui essa imagem, que é bastante chocante, é uma imagem que me emociona, né, da escrava Anastácia, a quem compute a ela, né, que ela teria ficado com esse acessório obrigatório para que não pudesse falar e acabou morrendo depois, né, do tempo que teve que utilizar esse acessório. E por que eu trago isso? Porque quando a gente vai falar algo que envolva uma temática tão sensível como é a temática do racismo, a primeira coisa que vem é um mal-estar. É um mal-estar. Ai, para que falar disso? Isso talvez nem exista. Isso eu acho que está na cabeça da pessoa negra. Ai, tem tantos outros problemas para a gente falar. E é importante esse lugar, esse momento para falar. É importante a gente parar, sim, para enxergar esse problema. Assim como a gente para também para discutir tantas outras pautas. Quando a gente fala de racismo, quando a gente fala da mulher negra no mercado de trabalho, a gente não está querendo dizer de maneira alguma, turma, que outras pessoas não tenham dificuldade no mercado de trabalho. A gente não está querendo colocar apenas as luzes nessa situação aqui. A gente não está querendo dizer que todos os problemas do mundo, eles se resumem a esse. Mas a gente tem que falar sobre esse problema. A gente tem vários outros aspectos no mercado de trabalho para abordar também, é bem verdade, né? A questão da deficiência, a gente tem uma série de pontos para levantar. Mas esse é um deles, é um ponto sensível. Hoje, na área jurídica, o professor Ricardo está sempre envolvido aí nessas pautas também. Há uma discussão muito grande, por exemplo, eu gosto sempre de trazer esse contraponto, dos animais não humanos, né? O nosso animalzinho de estimação. Há uma discussão jurídica muito forte. O que ele é no nosso ordenamento? Ele é um objeto, como diz o nosso Código Civil, ou ele é um ser que sente? O que ele é para o nosso ordenamento? Tá uma discussão gigante. Se eu tenho que, quando eu vou fazer, se eu faço partilha, quando é um divórcio desse animal, ou se eu tenho que estabelecer guarda, visitas, etc. Vejam só que interessante. A gente tem muita coisa rica para discutir. Quando a gente para falar isso, eu não estou querendo minimizar a relevância de outras pautas, mas eu quero trazer luz para essa. E fazer isso aqui numa cidade como Botuverá, eu considero um marco. Eu considero algo que a gente está quebrando vários paradigmas. O fato de vocês terem uma professora negra universitária aqui falando com vocês e advogada aqui na nossa região, a gente já está quebrando paradigmas. Eu não conheço outra professora universitária negra. Eu, da Ira, né? Não tenho uma colega na universidade negra, não tomo café com nenhuma outra professora negra, só tem eu, né? Lugar de fala. Eu falo da onde? Eu falo da minha negritude. Eu preciso reconhecer que eu sou negra e eu preciso reconhecer que eu sou mulher. É desse lugar que eu estou falando com vocês. Eu reconheço que eu sou advogada, eu reconheço que eu sou professora, mas, sobretudo, eu reconheço que eu sou um ser humano mulher e sou um ser humano negro. São duas características importantes para que vocês consigam me ouvir.
Às vezes, esse lugar de fala, ele pode ser um lugar de dor, nem sempre. Mas a depender do que se fala, o meu lugar de fala, ele passa a ser um lugar de dor. E no meu caso, é sim um lugar de dor. E eu vou começar a trazer algumas coisas para vocês. Olhem só. Essa aqui é uma atriz global, vocês devem conhecer, a Thaís Araújo, enfim, na minha época só tinha a Thaís Araújo pra gente na TV, não conhecia outra atriz, enfim. E de uma imagem dela, de uma foto dela em rede social, eu não sei se vocês conseguem enxergar o que está escrito ali nos comentários, o que as pessoas escreveram na imagem dela. É uma foto dela, tá arrumada, ela tá, enfim, com uma roupa normal, enfim. Me empresta seu cabelo aí para eu lavar louça. Escuridão. Como pode alguém achar bonito esse cabelo de bombril? Pode ser mais clara? Foi isso que as pessoas digitaram para ela. Entrou na Globo pelas cotas, esse cabelo de esfregão. É uma mulher negra trabalhando na TV. Outra mulher negra trabalhando na TV, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar os comentários, né? Tempo branco? Mentira, só preta. É uma sátira porque ela estava falando da questão da previsão do tempo, né? O que são não sei quantos milhões de pretos na Lua, um eclipse total. A imagem dela, uma pessoa trabalhando, uma profissional trabalhando, as pessoas colocam. Não bebo café para não ter intimidade com preto. Ela já nasceu de luto. Só foi ela chegar aí que o tempo ficou seco, igualmente a um carvão em cinzas. Né? São os comentários na imagem dela. Só conseguiu emprego no Jornal Nacional por causa das cotas, preta, macaca, enfim, preta imunda, enfim. Outra mulher negra que conseguiu uma ascensão e os comentários, haveria 1000 coisas para falar para essa mulher, ou não falar nada porque o silêncio é uma arte, e os comentários vieram nesse sentido. Aqui é uma tenista, Serena Williams, uma tenista agora já, acho que já em processo de aposentadoria, bastante famosa. Saiu até o filme recentemente das irmãs Williams. E foi feita essa charge da Serena Williams, trazendo a questão da raiva, né? A mulher negra como uma mulher descontrolada, um estereótipo, né? Escandalosa, raivosa, descontrolada. E do outro lado, uma tenista que não é negra, pedindo para o árbitro, por gentileza, deixa ela ganhar, para que ela não faça um escândalo, né? Quando eu olho essa imagem daquela mulher que está, né, mais atrás e dessa mulher aqui, vocês colocam elas no mesmo patamar? Elas passam a mesma coisa para vocês, a mesma imagem para vocês? Quando vocês olham essa mulher aqui e essa aqui, elas estão na mesma situação para vocês? O que essa mulher parece para vocês? Não, é que parece que ela está passando por uma outra situação, uma situação diferente, né? E que aquela lá, ela meio que é privilegiada, ela, como eu posso dizer, ela está recebendo mais atenção do que essa mulher aqui. Ela está mais equilibrada. Ela não é educada? Ela não te passa essa ideia de educação? Ela está pedindo, por favor. Inglesa, né? Olha, está pedindo por favor, né? Eu brinco, ela não é inglesa, mas a gente brinca que quando uma pessoa é muito educada, né? Ela nos parece uma pessoa britânica. E aqui eu tenho uma mulher descontrolada, louca, né? E aqui? Não sei se alguém acompanhou nas mídias essa situação, essa imagem e sabe o que representa, né? O bebê real está saindo do hospital. Sabem quem é essa criança? O que essa criança está simbolizando, esse macaco? É o filho do menino que agora já não é mais príncipe, né? O Harry. Ele se casou com uma moça, acho que não sei se ela é estadunidense ou se ela é canadense, enfim, acho que ela é estadunidense e ela é negra. Uma negra com a pele bem clara, por sinal, bem clara. Mas ainda assim, um jornalista britânico, ele fez essa sátira. Né? É um macaco. Isso me lembra uma fala da Glória Maria, falecida jornalista, que ela disse o seguinte: nada brinda a pessoa negra do racismo. Você pode acender, nada vai blindar a pessoa negra do racismo. Você pode ter status social, você pode ter dinheiro e você pode ter um currículo impecável, mas nada vai te blindar do racismo. Você vai passar por essa situação. E se você for mulher,
disse a Glória Maria há não sei quanto tempo atrás, você ainda está numa situação muito pior do que a do homem negro, porque ninguém está preocupado com a mulher negra. Ninguém quer saber da mulher negra, inclusive afetivamente. Porque a mulher negra, né, eu dou aula de direito civil, direito de família, a mulher negra é aquela mulher que não casa. Você já passou por alguma situação de racismo assim na sua vida? Várias. Né? Eu acho que se alguma menina negra, se tu perguntar algum dia para uma menina negra se ela não passou, meu Deus, eu quero abraçá-la e dizer que bom, né? É porque a gente tem esperança. A questão do cabelo, corpo, enfim, né? Situações explícitas mesmo, né? Do tá passando na rua macaca, esse tipo de coisa, isso foi corriqueiro na minha vida. Eu cresci, né? Eu nem não saberia precisar para vocês, né? E até hoje, às vezes andando na rua, às vezes com a minha sobrinha e tal, com os meus sobrinhos, a gente às vezes escuta uma macaca, infelizmente. Né? Em sala de aula também já aconteceu? Em sala de aula, eu acho que em sala de aula que eu tenha percebido, não senti. Eu passei por uma situação, mas ela estava fora da sala de aula, porque quando a aluna me falou, ela não estava no contexto de sala de aula. Né? Certa feita eu tive uma aluna que ela não falou, ela só porque foi eu que disse, né? Ela só fez assim com a cabeça. Eu perguntei, né, o que estava acontecendo, né? Se tinha alguma situação que não. E ela fez assim. Ela não queria ter aula comigo, por eu ser negra, né? Mas em sala de aula, nunca, né? Me sinto bastante abraçada e tal, né? Enfim, não sei se consigo demonstrar tanto amor pelas disciplinas que eu leciono, que consigo esse acolhimento, ou enfim, né? Mas é costumeiro, né? A gente entra no fórum, tu tem que estar sempre quebrando paradigmas. Quando vai o teu currículo, ninguém imagina que quem vai chegar é uma pessoa negra. Quando vem, imagina, fez mestrado, Perúdia, Univale, vem uma pessoa negra para falar. Isso causa espanto, né? Sem dúvida. As pessoas perguntam, meu Deus, mas o que a tua mãe é? O que o teu pai é? As pessoas tentam achar alguma coisa para fazer. Como é que ela chegou até ali? Né? Tu casasse com alguém? Esse teu marido, ele é advogado? Tem que ter alguma explicação para ter chegado lá. Mas passei. Né? E luto para que a gente possa mudar essa realidade e que nenhuma outra pessoa enfrente, né, qualquer forma de discriminação. Eu trouxe esses exemplos para vocês, mas tudo isso a gente tem que... Eu sempre gosto de olhar para trás, né, a questão da historicidade. Gente, nós tínhamos um decreto que ele já está revogado há muito tempo no Brasil, que ele dizia o seguinte: é totalmente livre a entrada aqui no Brasil dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho. Olha só o preconceito, né? Porque quem não teria condições físicas de trabalhar já não está aqui nessa classificação, né? Que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, excetuados quem que não podia vir? Os indígenas da Ásia ou ainda os indígenas da África. O que o decreto estava querendo dizer e não disse é que não era permitido entrar no Brasil pessoas negras. Enquanto o Brasil tinha uma política migratória de trazer todos os europeus para cá, as pessoas negras aqui não eram bem-vindas. O que eu quero dizer com isso é que o nosso processo de colonização, ele foi bastante desproporcional no que diz respeito às pessoas negras. Eu dou incentivo para pessoas brancas chegarem aqui, trabalhar, e tiveram muitas dificuldades, a gente sabe, né? Italianos, alemães, austríacos, quando chegaram aqui, tiveram muitas dificuldades. Mas foi uma forma completamente diferente de chegar aqui. Como que as pessoas africanas chegaram aqui? Né? Escravizadas. Eu gosto de usar a expressão escravizadas no lugar de escravo, porque não nasceram escravos, foram escravizadas, né? E não foram bem-vindas. Então, professora, por que... Poxa, esse racismo, não é que isso do nada, né? Há uma história aqui atrás que se perpetua, né? Se perpetua, porque vocês imaginam, eu era um escravizado, os meus antepassados escravizados, do nada a escravidão, ela foi perdendo força, Como é que essa pessoa ingressaria no mercado de trabalho se ela não era bem-vinda? Ia fazer o quê? Que terra que ela ia ter? Então, que proporcionalidade foi essa, que as pessoas querem... mas da Ira tudo foi muito igual.
A legislação é muito clara. O Brasil fez esse processo de... Qualquer pessoa que estuda um pouquinho a questão da migração não precisa voltar muito para saber como que foi a política migratória do Brasil. Foi um processo de branqueamento específico, explícito. Porque se entendia que qualquer pessoa que não fosse branca, qualquer pessoa racializada, especialmente uma pessoa negra, essa pessoa poderia contaminar os objetivos da nação. Ela não teria as características, a qualidade necessária para que o Brasil ele pudesse prosperar. Aqui a Joyce Bert, o professor Ricardo doido conseguiu trazer essa mulher o ano passado para cá, um monstro de mulher, uma arquiteta bastante famosa. E tem uma frase que ela lançou e que me marcou. Eu não me descobri negra, eu fui acusada de sê-lo. Por que ela usa a expressão acusada? Porque quem é que utilizou, quem é que nomeou o africano de negro? Foi o europeu. O africano não se autodenominou negro. Quando eu digo que eu sou negra, foi uma imposição dada pelo homem europeu. O africano não se autodenominava negro. E hoje nós utilizamos essa expressão negra no sentido de autovalorização, no sentido de resgatar. Me chamou de negro, então negra sou. Mas a conotação da palavra, originariamente, ela é terrível. Significava algo muito ruim. E devo dizer, pessoal, que na minha formação, todos os filósofos que eu estudei, na graduação, para me formar em Direito, foram filósofos que tinham várias falas extremamente racistas. E eu tive que estudar essas pessoas. E extrair delas o que era de melhor. Todos os grandes pensadores que eu estudei tiveram falas terríveis, nefastas. E nenhum professor teve o carinho de especificar isso para mim. Olha, Daíra, eu reconheço, vamos fazer um recorte, a pessoa falou isso, mas vamos contextualizar, porque a relevância dessa pessoa é por isso, isso. Isso aí eu tive que fazer sozinha. Quem é que se preocupar? A única negra da sala? O problema é teu, minha filha. Se vira. E desde sempre, todas as referências bibliográficas, todas as minhas referências de ensino, não eram pessoas negras. Eu cresci vendo na televisão pessoas que não eram negras. As meninas que ganhavam os desfiles de moda não eram negras. As minhas amigas bem-sucedidas não eram negras. O presidente não era negro, o governador não era negro, o juiz não era negro, o médico não era negro. Qual é a mensagem que isso vocês acham que passou para mim, enquanto criança? Que tipo de mensagem vocês acham que isso passa para uma pessoa? Talvez você não fosse capaz de chegar... Nenhuma pessoa negra consegue chegar em algum lugar. Essa imagem. Foi realmente, você está correto. O negro não é o presidente, não é governador, não é vereador, não ganha desfile de moda, não desfila. Não tinha negras modelos. E teve uma colega minha que o sonho dela era ser modelo. Eu dizia, para com essa bobagem, tu não tem como ser negra, não tem como ser modelo ter negra. Eu disse, eu não lembro quantos anos eu tinha. Acho que tinha uns 8 anos, eu era muito pequena. E eu não queria que ela sofresse. Eu dizia, não, vamos estudar, vem comigo, vamos estudar. Porque desde pequena eu sabia que eu queria explodir. Eu sabia que eu tinha que ir, onde é que eu poderia fazer? É o caminho do estudo, era a minha única opção na minha cabeça. Queria explodir, e queria explodir cedo. E aí ela foi para a agência e tal, e aí ela disse que alguém dessa agência, hoje eu não saberia nem dizer onde que foi e tal, pediu para ela olhar um espelho. Olha aqui. E ela se olhou bem bonita. E ela disse que ela achou tão legal que ela chegou a dar uma arrumadinha no cabelo, porque ela achou que ia vir uma coisa bacana. E ele disse o seguinte, você está vendo? Você está se vendo? Sim. Olha aquelas revistas. Você acha realmente que vai ter um espaço para ti aqui? Ele falou isso para uma criança. E ela entendeu a mensagem. Nem a criança negra é blindada do racismo. Vocês viram o que aconteceu com aquele ator global lá, o Gagliasso? Bruno Gagliasso, que adotou crianças negras, africanas e tal, a confusão que surgiu e etc. As crianças negras, elas não são blindadas do racismo. A minha orientadora do mestrado, a professora Carla Piffer, ela me mandou um vídeo com uma criança, era branca, uma criança branca perdida no centro, parecia assim ser um centro de São Paulo, um centro grande assim, né? E todo mundo vindo até ela, tá perdida, tal. Ela conseguiu vários apoios, mas era uma atriz. Colocaram no mesmo lugar uma criança negra. Ninguém veio. Ela ficou ali.
No mesmo lugar que a criança branca ficou. Ninguém veio. Ninguém veio perguntar. Porque era uma criança, era pequena? Cadê teu pai? Cadê tua mãe? Meu Deus, tu tá perdido. Ninguém veio. Ou seja, a gente sabe muito bem quem realmente tem um valor de humanidade e quem não tem. A gente sabe muito bem quem importa e quem não importa. A gente sabe muito bem quais corpos, quais vidas efetivamente importam. Aqui saiu, ficou... De repente, se eu deixar pequenininho, volta ao normal. Pessoal, existem vários tipos de racismos que a gente poderia especificar, mas a grande palavra é a palavra racismo, sem dúvida. Né? É, sem dúvida, a materialização do preconceito. Mas vejam, o que uma pessoa negra pode ter que enfrentar? O racismo capilar, a questão do cabelo, né? As piadas, as falas, pode alisar, por favor, o cabelo, pode tirar essa trancinha, não conseguir acesso ao mercado de trabalho por conta do cabelo, isso é bastante comum. Né? O racismo institucional, que é o que vocês viram no vídeo, né? Na minha empresa eu não quero, então, uma pessoa negra trabalhando. A Cida Benton, ela tem esse livro, O Pacto da Branquitude, ela é psicóloga, e ela negra, só que ninguém sabia. Quando as empresas pediam uma sugestão de trabalho, ninguém sabia que a psicóloga era negra. Então, às vezes, ela mandava alguém, né? E esse alguém era negro. Aí a pessoa ligava, ô, fulana, você mandou uma pessoa errada para cá, mandou uma pessoa negra, mas a pessoa não tinha ideia que a própria Cida era negra. Né? Esse livro é uma linguagem bem acessível, ele é um tapa, mas ele é um tapa na nossa cara, é um atrás do outro. Ela vem trazendo ali vários exemplos, várias situações que ela enfrentou, é fenomenal. E ele tem PDF na internet, não precisa nem gastar. O racismo recreativo, a piada, né? A piada. Mas eu só tô brincando, meu Deus, não se pode falar mais nada, que mimimi, ai, que tempo difícil, meu Deus, como tá difícil viver. É que enquanto tu tá rindo, as pessoas estão apanhando, as pessoas estão morrendo, e não tem graça apanhar, não tem graça morrer. E eu não acho engraçado rir do meu cabelo. Eu não rio do cabelo de ninguém. É isso. A gente precisa tentar pensar na dimensão desse racismo. Né? Como que vocês acham que uma pessoa negra consegue lidar, muitas vezes, com injustiças numa loja, sendo acusada de ter pego coisas que não pegaram, enfim. Quantas situações absurdas. A abordagem policial. Eu não bebo, eu Daíra, não tenho o hábito de beber. Mas todas as minhas amigas, os meus amigos, todo mundo bebe, né? Naturalmente. A gente sai e tal, as minhas amigas, mas entortam. Elas passam, ninguém para. Ninguém. Eu, todas as vezes, sem beber nada, eu sou parada constantemente em blitz. Constantemente. Eu até brinco, minha sobrinha brinca, vamos lá, vamos nós de novo. Lá vamos nós de novo. Tô sempre com o documento ali, tal. Meu carro é sempre um carro novo, não tem nada que chame a atenção, eu dirijo de maneira natural, normal, não tem nada que pudesse... Não, vou parar essa mulher porque tem alguma coisa aí nesse carro de errado. Não. E as minhas amigas passam bêbadas, trêbadas, fazendo cavalinho e passam, né? Só para vocês verem, assim, como é muito difícil a gente suportar sem reclamar. Racismo estrutural, a estrutura, né? A gente vem de um país estruturalmente racista. Ora, eu não tenho um país cuja maioria da população é negra e não tem representatividade nos 3 poderes. É óbvio que é um país racista, né? Eu não tive professores negros na universidade, não conheço advogados negros, não conheço juízes negros, eu não conheço desembargadores negros. Aqui em Santa Catarina, acho que a gente... Um negro, eu nunca vi, não vi, não saberia dizer para vocês. Governador negro, não... Né? Eu nunca vi, e mesmo nos nossos símbolos de justiça, porque o nosso símbolo de justiça é europeu. Os nossos símbolos de justiça são europeus, a nossa cédula, vocês não vão ver nada que relembre a questão do escravagismo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu nunca me enxerguei estruturalmente nesse país. Ai, professora, mas e o carnaval?
Eu tenho vontade, eu me seguro tanto quando vem essa fala. Mas tem um carnaval. O Brasil realmente respeita muito a questão. Como se o mundo se resumisse ao carnaval, que particularmente eu nem gosto. Mas enfim, é uma expressão cultural, todo mundo acha interessantíssimo e respeito muito, mas porque eu quero dizer, o mundo não se resume a isso. Eu gosto. Claro que o Ricardo gosta. O Ricardo já está lá no Rio e etc. Mas a gente não dá para resumir a isso, né? E aqui eu estou me metendo um pouquinho ali, como eu gosto muito do direito internacional, e de vez em quando eu estou lecionando o direito internacional, deixa eu me meter um pouquinho lá nos direitos humanos do professor Ricardo, né? Enquanto a gente fica com essa palhaçada de dizer que eu acho que no Brasil não tem, eu acho que o Brasil não... O legislador já reconheceu há muito tempo que o Brasil é um país racista, porque a gente tem várias legislações que trazem o problema do racismo, né? O nosso tribunal já reconheceu que o Brasil é um país racista porque diariamente tem julgamentos envolvendo o racismo. E Santa Catarina, adivinhe, Santa Catarina ganha, né? Tá ali num dos estados mais racistas do Brasil, né? Santa Catarina tem esse indicador. Internacionalmente, o Brasil já foi responsabilizado por ser um país racista. É um caso que envolve a mulher e o mercado de trabalho, a mulher negra e o mercado de trabalho. A Simone Diniz é um caso clássico. Ela viu um anúncio no jornal para uma vaga de emprego. Ela era bem novinha, ela tinha 19 anos na época. E estava lá que a pessoa tinha que ser preferencialmente branca. Mas ela ligou, tal, e eles perguntaram para ela qual era a cor dela. E ela disse, eu sou negra. E eles disseram que não, então não. Porque era para ser doméstica, né? E tinha que ser uma pessoa branca. E ela foi lá, procurou a OAB, registrou o boletim de ocorrência, etc. O Ministério Público entendeu que não era caso de racismo, porque a pessoa poderia escolher a cor da sua empregada doméstica, né? Enfim. E ela continuou lutando e lutando até que isso chegou, até que isso teve uma repercussão internacional e o Brasil foi condenado internacionalmente para que tivesse que investir em políticas públicas relacionadas à prevenção à prática de racismo, porque internacionalmente não se teve dúvida de que, obviamente, era racismo, né? Então, eu acho que a Simone Diniz, ela simboliza essa saga da mulher negra no mercado de trabalho. E aqui, a mochila do privilégio, né? A mochila invisível. A professora Peggy McIntosh, ela não é negra, eu não sei se ela ainda é viva. Ela é branca e ela tem um ensaio bem legal, um texto bem legal que fala da mochila do privilégio, a mochila invisível. Por que é uma mochila invisível? Porque é uma mochila leve, não é uma mochila que eu consigo tocar, não é uma mochila que eu estou vendo, não é uma mochila que eu estou sentindo que está mais pesada. Ela é leve. A gente nasce com essa mochila, a gente coloca nas costas, caminha e não percebe. O que tem nessa mochila, segundo a professora Peggy? Essa mochila tem, por exemplo, o meu direito de não me preocupar com questões de cunho racial, porque eu não sou racializado. Eu não tenho uma raça, né? Se eu não sou negro, se eu não sou indígena, se eu não sou oriental, eu não tenho uma razão de me preocupar com isso. Ela coloca, né, de forma irônica. Então, é um privilégio. E eu nem percebo, olha só, eu nem percebo, né? Eu sou branco, eu não preciso me preocupar. Ela está trazendo ali. Eu não preciso me preocupar com os meus filhos, se meus filhos vão enfrentar dificuldades por serem racializados, porque eles também nascerão brancos e está tudo certo. É um outro privilégio, né? Como se a gente fosse colocando um cartão de crédito com vários créditos ali dentro, né? Os meus filhos vão se sentir representados na escola porque culturalmente a escola vai trazer os hábitos dos meus ancestrais. Olha que interessante ela trazer isso. Mas, professora, você não teve isso na sua escola? Não. Nunca. Eu não tive um professor que entendia de cultura africana. Ou que me falasse de cultura africana. Não tive. Nenhum. E muito pelo contrário, porque os meus professores diziam o seguinte: que bom que aconteceu a colonização, porque se não tivesse acontecido a colonização da forma que aconteceu, as nossas famílias não existiriam. Que legal, né, professor? A sua família não existiria, porque a minha, ela realmente não existiu. Porque o nome que eu carrego não é meu. Enquanto a gente consegue, os meus clientes em Brusque, o que eles conseguem fazer? Pô, eu vou atrás dos meus antepassados, vou buscar minha nacionalidade italiana, minha nacionalidade alemã, etc. É legal. Dificilmente tu vai conseguir fazer isso se tu és uma pessoa negra. Porque, por exemplo, o nome de vários dos meus primos é o nome do dono da fazenda, porque era uma coisa, era uma propriedade. Então ele não vai conseguir chegar no antepassado dele, não tem esse registro.
E ele não vai conseguir, então, resgatar o passado dele. Olha que legal. Então, quando eu olho uma imagem de indígenas sofrendo, sendo catequizados pelos jesuítas, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu digo que bacana, que a nossa família, etc. A família de quem? Quanta gente não tem a sua família por conta disso? Quanta gente não tem não teve acesso à sua questão cultural, à sua herança, enfim, né? Tudo, nome, música, nada, não sobrou nada. Né? Essa mochila de privilégio, então, o que a professora Pig está falando é que, no mínimo, a gente poderia ter consciência disso. Poxa, eu estou num espaço privilegiado. O que eu vou fazer com relação a isso? Não é uma punição, não é uma sentença, não é para ai meu Deus, né? Não fomos nós que estamos aqui nesse contexto que deixamos as coisas como elas estão. Mas é um reconhecimento, tá posto, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo. O que eu posso fazer com isso? As pessoas não estão tendo acesso ao mercado de trabalho. Como que eu posso fazer isso? Como é que eu vou equilibrar isso? Né? Existe alguma forma da gente superar? Eu ia brincar da mochila do privilégio com o professor Ricardo, mas eu não quero ficar para trás do professor Ricardo. E ele vai me deixar para trás. E deixei o papel na instituição, mas eram perguntas simples para vocês entenderem, brincadeiras simples. Brincadeiras, entre aspas, né? Brincadeiras do seguinte sentido. Se os pesquisadores que você estudou têm a mesma cor ou raça que você. Quando eu falo raça, gente, é raça no sentido político-social, tá? Que a gente sabe que biologicamente somos, né, todo mundo é a mesma coisa, né? Mas é interessante a gente usar essa expressão raça e fazer lá um asterisco, dizer raça no sentido político-social. Porque não adianta não usar a palavra raça. Não vou usar porque todo mundo sabe, sim, que nós somos categorizados em... O IBGE nos categoriza como raça. Então, a gente utiliza no sentido político-social, não por ter alguma diferença na nossa genética, tá? Se eu fosse perguntar, professor Ricardo, qual é a cor dos filósofos... professor Ricardo é filósofo também, né? É tudo esse homem, né? Professor Ricardo, qual é a cor dos filósofos que o professor pesquisou, né, que o professor estudou? Se nós dois tivéssemos que é a sua cor, eu já ia ficar para trás, porque evidentemente eu não saberia dizer para vocês nenhum filósofo da antiguidade negro, né? Então eu já ia ficar para trás. E o professor Ricardo, todos os filósofos que ele estudou, certamente na época, né, da sua graduação, a gente sabe, são brancos, os grandes clássicos, né, os grandes homens que nos passam são brancos. Então, para vocês verem, todo o meu processo de construção foi esse. Todo mundo que vinha, Kant, Hegel, Hobbes, dar um nome, eu sabia qual era a cor da pessoa. E eu esperava, não, vai vir uma pessoa, vai vir, não é possível, um jurista vai vir, vai ter alguém. Não tinha, né? Pô, e agora no doutorado, vai ter alguém? Não tem, não vem, né? Não vem. E isso é muito forte, tu não se reconhecer. A ideia é que a pessoa negra, então, não consegue criar uma teoria, não consegue, né? E assim vai, para questionamentos. Se você já enfrentou uma situação de racismo, o professor Ricardo não poderia dizer que já sofreu racismo por ele ser branco, ele sofreu outras situações. Ele pode sofrer discriminações por outros motivos. Daí é que tá, né? Cada um nas suas singularidades, mas não em razão do racismo, né? Se o professor Ricardo já teve dificuldade de encontrar alguém para cuidar do cabelo dele na vida. Então, esse tipo de situações, e é interessante fazer isso em sala de aula. A gente fez no doutorado e, gente, para o meu espanto, e olha que estou em sala de aula e tal, eu e uma outra menina negra, a gente ficou lá no canto. Todo mundo foi muito à frente, né? Porque, se você já tinha ido para o exterior antes dos 18 anos, toda a minha turma, todo mundo tinha ido. Não tinha ido ainda, né? Se quando você fazia faculdade, você tinha condições de pagar a faculdade. Eu não tinha condições de pagar a faculdade. Minha vida explodiu depois de concluir a faculdade, né? Minha vida mudou. Com o ensino superior, minha vida mudou. É por isso que eu digo, a educação, ela é libertadora. E aí vem uma palavra-chave que eu nunca trabalhava, que é a palavra da branquitude, que eu sempre achei uma palavra feia, né? Ai, coisa chata falar branquitude, né? Parece que é uma coisa... Mas vejam, gente, a branquitude, quando a gente fala essa expressão, a gente não está dizendo uma pessoa. Não é para ninguém ficar ofendido. Branquitude não é uma pessoa, é um lugar, é uma posição. Quando a gente fala branquitude, é a posição de privilégio. E eu gostaria que vocês lembrassem da mochila.
que ninguém vai olhar, a gente vai ver outras coisas. Quando eu olho para vocês, quando eu quero dizer eu é a sociedade, eu vou enxergar outras coisas, mas não a questão da cor. Eu posso não te contratar por outras coisas, não gostei de um comentário teu, outras características, mas nenhuma relacionada à cor, evidentemente, né? A branquitude é sempre um lugar de vantagem, é lugar, não é pessoa, repito. Um lugar de vantagem estruturado da pessoa branca em sociedades estruturadas pelo racismo, ou seja, todas aquelas colonizadas pelos europeus. Porque a ideia de superioridade surge ali e se espalha via colonização. Meu Deus, essa professora está matando a Europa. Eu estou trazendo um retrato do que aconteceu. O processo de colonização ele foi nefasto com a população negra. Hoje é possível falar em colonialidade do saber. Eu só considero as doutrinas europeias. Dificilmente um pesquisador vai ler doutrinadores da América Latina. Tá? O professor Marcos, ele é negro, você conheceu também, né, Daíra? E ele nos ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci na ciência da religião. Ele diz que não existem só dois tipos de pele no mundo, a pele escura e a pele clara. Então ele não deixava a gente falar em sala de aula o branco. Tinha que se referir à pele clara, porque branco é o leite. Uma perspectiva interessante. Né? Tanto na questão da raça também. É impossível ensinar raça, a gente ensina etnias, raça compreende animais, e os negros não eram animais. É uma forma interessante. Só que na parte política a gente pode estar falando, eles já sabem isso, porque eu já ensinei para eles também. Só para deixar claro. Eu acho importante a gente... Eu entendo o raciocínio do professor Marcos, né? Eu acho importante a gente categorizar, porque a legislação categoriza. Né? Quando a gente vai na lei, a lei categoriza e vai dar uma confusão se eu não conseguir trazer essa abordagem até para vocês. Vocês vão ver, quando vão na Constituição, quando vão nas nossas leis menores, a expressão cor, raça, ela vai aparecer. Sempre. Agora que a gente fala muito em política pública também, né? Aparece muito. Né? Coloco as definições vindas da branquitude como se fossem universais. O que chamamos de história geral, por exemplo, deveria ser chamado de história branco-europeia. Evidentemente, porque a história da África é difícil. Eu não tive, né? Agora, com essa nova grade do ensino médio, enfim, né? Com a lei de 2003, a gente está começando a ver agora os desdobramentos, né? A gente está começando a ver um outro movimento. Quando a gente pensar em mercado de trabalho, a gente tem que separar a iniciativa pública da iniciativa privada. A iniciativa privada, dificilmente a gente consegue quebrar paradigmas, porque a iniciativa privada, o dono da empresa vai correr muito mais solto que a iniciativa pública. A iniciativa pública, a gente tem uma lei de cotas que o ingresso de pessoas negras na carreira pública federal, se o número de vagas for igual ou superior a 3. Por exemplo, Universidade Federal, obrigatoriamente tem que ter cota para ser professor. Vocês já foram na Universidade Federal? Quando vocês forem, lembrem de mim e espiem quantos professores negros vocês vão encontrar lá, na Universidade Federal. Por quê? O que se faz? Quando sai um concurso, é só fazer com menos vaga do que 3 e aí não precisa respeitar a lei de cotas. Então, ela existe para inglês ver, literalmente, né? Essa legislação existe. Mas para qualquer cargo, né? Teria que respeitar a lei de cotas que não é respeitada. Então, em regra, o poder público, se a gente respeitasse a lei, já era para a coisa estar muito mais equilibrada. Eu já teria que ter muito... Não, a lei não faz a distinção de gênero, mulher. Não há essa previsão, tá, gente? Só com relação a pessoas negras. Mas não há uma distinção, tantas vagas para mulheres. Isso não. Mas em termos de mulheres no mercado de trabalho, mulheres que não são negras, a gente tem muito... Em termos... Na academia, professoras no ensino federal, está bem equilibrado. Bem equilibrado. Mulheres. Não, mulheres negras, né? Aqui, em termos de dados, né? No primeiro trimestre agora de 2023, a remuneração média, uma média, né, de mulheres negras era de R$ 1.948. O salário mínimo é R$ 1.320, então está maior do que o salário mínimo. O que equivale a 62% do que as mulheres não negras ganham. E que equivale a 80% do que os homens negros ganham e 48% do que os homens brancos ganham. Uma mulher negra ganha 48% do que um homem branco ganha. Migração, né? Enquanto norueguesas, australianas, francesas, holandesas e suecas receberam os maiores rendimentos, tá? Ali de 2011 a 2020,
vem se destacando, tal. Bolivianas, venezuelanas e haitianas somaram os 10 menores rendimentos, racializadas, né? Mulheres racializadas. Países africanos como São Tomé e Príncipe, Níger, Serra Leoa, Togo, Somália, Senegal, menores rendimentos entre as imigrantes. Quem é imigrante, quem está vindo de fora e é negra, sofre ainda muito mais, porque para além da sua negritude, ainda a questão da nacionalidade. O relatório do CEPAL para vocês eu acho que vai ser bem interessante, para vocês depois se aprofundarem, tá? Porque daí ele é específico aqui da América Latina e ele escancara aqui, ó, uma taxa bem maior de desemprego, o recebimento de menor renda e maior ocupação em atividades domésticas. As mulheres negras sempre envolvidas em atividades precarizadas. Onde é que elas estão? Domésticas ou trabalhando sem carteira assinada, sempre em situações muito mais de vulnerabilidade do que outras mulheres. Gente, o que a professora está propondo é que haja uma rivalidade entre mulheres? Não. É que a gente possa olhar para o lado e enxergar que existem pessoas que estão numa situação bastante complexa. Né? Quando a gente fala de mulheres, é importante que de que mulher a gente está falando, de quem que eu estou falando, porque existem muitas mulheres nesse meio tempo, tá? E aqui para vocês refletirem essa imagem, agora é com vocês, para vocês pensarem um pouquinho. Tem ali vários animais, uma seleção, fácil, olha que justo que é. Porque o critério é o mesmo. É para subir numa árvore. Tem alguma injustiça no critério? É o mesmo para todo mundo. Ó, tem um peixe dentro do aquário. Fica injusto, né? Por que fica injusto? Se o critério é o mesmo, não é só querer, não é só o peixe se esforçar que ele vai conseguir subir na árvore. De repente, se a gente conseguisse lembrar disso para o nosso dia a dia, né? Da onde que essa pessoa está saindo? Qual é a situação financeira? Eu não posso olhar o meu aluno em sala de aula que tem uma condição financeira próspera da mesma forma que eu olho alguém que está passando dificuldade. Então, tem outras situações além da cor, além enfim, são várias as situações que a gente possa olhar todo mundo, enxergar todo mundo dentro da sua particularidade. Tá? Enfim, eu acho que falei um monte, né? Eu não tinha noção de tempo, porque eu não sabia que vocês teriam outra atividade anterior, né? Então, eu não sei se atendi aquilo que a expectativa, se era nesse caminho, mas tentei trazer algumas falas reflexivas para que vocês depois pudessem se aprofundar, então, né? O Ricardo não está aqui agora, né? Mas assim, me emociona muito a tua presença aqui. Para mim é uma honra, a gente só tem a aprender mesmo, Daíra. Sérgio, muito obrigada por tudo, né? Eu acho que trouxe bastante aprendizado para eles, principalmente na questão do racismo, na questão de entender que nós todos somos iguais, isso a gente sempre trabalha com eles e te agradecer, só o que eu posso estar fazendo, né? Quem sabe nas próximas tu não virá também, né? Para outras questões será também. Uma alegria. Eu trabalho a africanidade por 8º ano, quem sabe um dia tu não pode... Que bacana. Fazer palestras dos direitos humanos, né? Mas eu fico muito grata. Bacana. Muito grata. Parabéns, professora. E eles falam bastante. Falam bastante? Ah, é? Não vou dizer nada para ela, diga. Que eu queria fazer a pergunta. Eu queria perguntar para a professora o quão difícil foi para entrar assim, no mercado de trabalho efetivamente. É que a carreira jurídica ela ainda te proporciona muitas possibilidades, porque tu pode ir para a via do concurso público ou ficar na iniciativa particular dos escritórios e tal. Eu optei pelo escritório. Eu me considero uma privilegiada porque o escritório que eu ingressei lá em 2008, eu estou até hoje. Nunca saí. E me tornei sócia desse escritório. Era um escritório que ele já existia. Eu fui para Brusque, ninguém me conhecia. Eu fui só com o meu histórico na mão. Porque eu tinha as minhas notinhas altas e eu queria mostrar, olha, eu não tenho ninguém, não tenho nenhum advogado na família, não tenho nenhum juiz, mas eu tenho aqui, ó, eu fui aluna de pesquisa, eu fiz o máximo. E com base no histórico, eles me acolheram, né? Então, foi bem... O escritório foi essencial para mim. Acho que vai influenciar muito na vida de alguém onde que ela começa, sabe? Porque eu acho que daí abriu todas as portas. Meu Deus, eu já tenho pouco tempo, vai lá. Tinha uma pergunta, por exemplo, ali complementando o que o Arthur falou, né?
Queria saber por onde que tu começou e como que tu conseguiu saber que tu queria fazer essa parte da advocacia, né? Fazer advocacia. Eu achava que eu queria ser jornalista. Pensei, eu vou ser jornalista, até que eu fui no OPA, é aquela escolha de opção. Acho que vocês já foram, né, no UP, aqui na... Sim, é que lá na Univale a gente chama de OPA e aqui na Unifeb UP. Na época eu não conhecia a Unifeb, né? Eu fui no OPA no jornalismo. Eu pensei, meu Deus, não é o meu lugar, não é aqui. E aí, a questão, vendo filmes e etc, e passando por situações de preconceito, eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa que eu possa botar toda essa energia para fora. É o direito. E até hoje, assim, eu tenho, assim, uma verdadeira adoração pelo que eu faço, assim, porque é intenso, tá? Fazer audiência, gente, é guerra, é intenso, mas eu adoro. Se por mim, eu já catequizava todo mundo para fazer direito, já. É assim, né? A gente sempre quer que todo mundo, né? Puxa, né? Eu adoro. Mas então tá bom, pessoal.